Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra sobre o futuro sustentável, o papel do ESG nas organizações. Eu me chamo Gisele Teixeira Saleiro, sou bacharel e licenciada em Química, engenheira de produção e engenheira de segurança do trabalho, sou doutora em Ciência dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro. Atualmente, estou conselheira no CREA-RJ, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, coordenadora da Comissão de Atos Normativos do CREA, conselheira também no Clube de Engenharia, consultora e palestrante. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje deste tema que está tão em alta nas organizações, o ESG. Mas, para começar, vamos entender o que é o ESG. O ESG está relacionado ao meio ambiente, está relacionado à questão social. O ESG tem relação com a Agenda 2030, as ODSs, e por que as empresas estão investindo tanto em ESG e qual a importância de nós, enquanto profissionais, entendermos como funciona o ESG. Então, o ESG é uma sigla em inglês que significa ambiental, social e governança. Ou seja, nós estamos tratando aqui da parte ambiental, de um pilar social e o pilar da governança dentro das organizações. Então, o ESG, ele é um conjunto de critérios para avaliar o desempenho das empresas no que tange à sustentabilidade e à responsabilidade social. Quando nós falamos, por exemplo, de sustentabilidade, vem a ideia sempre do quê? Energia renovável, reuso, reciclagem. Mas será que a sustentabilidade é isso? Ou melhor, será que a sustentabilidade é só isso? Não. Quando nós falamos de sustentabilidade, a sustentabilidade ela está relacionada ao uso racional de recursos. Ou seja, não é só falar sobre o que nós usamos, mas sim sobre como nós usamos. E a responsabilidade social, ela não é só uma responsabilidade social externa. O que é isso, Gisele? Ou seja, empresa-comunidade, empresa-população? Não. A responsabilidade social, ela vai além. Ela pode ser uma responsabilidade social interna e externa. Responsabilidade social interna é aquela que eu pratico dentro da minha empresa, para os meus funcionários, com os meus funcionários. E a responsabilidade social externa é aquela que está relacionada, sim, à empresa com a comunidade. Os projetos sociais que são feitos pela empresa para a população, para a comunidade local. Então, nós temos 3 pilares. Então, esses pilares do ESG, eles vão ajudar a avaliar a sustentabilidade e o impacto ético de um investimento em uma empresa ou organização. Mas por que isso, Gisele? Qual a importância de se avaliar o impacto de um investimento? Antes, quando nós íamos comprar um produto, nós estávamos simplesmente buscando preço e qualidade. Hoje, nós nos preocupamos com a imagem daquela marca. O que aquela marca está transmitindo. Então, o mercado empresarial está cada vez mais competitivo. Então, não é só falar sobre qualidade. As empresas, elas precisam se preocupar com o ESG.
O ESG, ele se tornou uma referência importante para investidores e consumidores. Por quê? Pela busca de empresas comprometidas com práticas responsáveis. Então, hoje, uma empresa é bem vista não só pelo produto de qualidade que ela fabrica, mas pela imagem que ela transmite aos seus investidores e aos seus consumidores. Então, o ESG, ele tem muitos objetivos, mas os principais, eles incluem, primeiro, promover práticas empresariais que respeitem o meio ambiente. O que é respeitar o meio ambiente? Avaliar o impacto ambiental das nossas ações. Buscar sempre o uso de recursos que não venham a prejudicar o meio ambiente. Outro ponto, garantir a justiça social e assegurar uma governança corporativa transparente e ética. Isso não ajuda apenas a mitigar riscos, mas também pode levar a oportunidades de crescimento e inovação. Mas como, Gisele? Como inovação com ESG? Porque a busca por recursos, produtos cada vez mais sustentáveis, isso é investimento em pesquisa, isso é investimento em inovação. Então, essa busca por atingir a perfeição no que diz respeito à qualidade, satisfação e meio ambiente é uma busca por inovação. As empresas estão constantemente buscando algo novo que proporcione o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, esses são os nossos pilares do ESG: ambiental, social e a governança. Por que eu faço questão de colocar como pilares? Porque os três precisam funcionar. Não adianta eu trabalhar na minha empresa apenas o social, esquecer o ambiental ou esquecer a governança. Eu preciso trabalhar os três de maneira efetiva para que eu consiga o êxito, o crescimento da minha empresa, que eu consiga consolidar a minha marca. Então, vamos falar um pouquinho do ambiental. Quando nós estamos falando do pilar ambiental dentro do ESG, o que vocês imaginam que seja? Como que esse ambiental pode ser pensado dentro do ambiente empresarial? Imagine você, engenheiro, administrador, enfermeiro, psicólogo, como que eu vou pensar no ambiental, independente da profissão? Porque o ESG, ele não está voltado só para a indústria, ele está voltado para organizações. Pode ser um hospital, pode ser uma clínica, pode ser uma indústria, uma escola. Então, como a gente pode praticar o ESG? O que seria esse pilar ambiental dentro do ESG? Primeiro ponto, preservação da biodiversidade. Combate ao desmatamento. Descarte adequado de dejetos e a prática da reciclagem. Descarte adequado de dejetos, isso envolve qualquer estabelecimento. Gestão de resíduos. Como que nós estamos tratando o resíduo? Se é, por exemplo, um resíduo orgânico, restos de comida,
Como isso está sendo trabalhado? Consumo consciente da água. Qualquer estabelecimento pode trabalhar o consumo consciente da água. Uso de energias renováveis. São alguns exemplos de como nós podemos trabalhar o pilar ambiental dentro de uma organização. E a governança? Quando nós falamos de governança, nós estamos falando o quê? Somente liderança? Estamos falando de equipe? Estamos falando da empresa como um todo? O que vocês imaginam que seja a governança no ESG? O que esse pilar trata especificamente? Então, a governança, ela é a forma como a empresa realiza a gestão dos seus processos com foco na transparência. Como que nós podemos trabalhar a governança no nosso ambiente? Primeiro, a adoção de boas práticas administrativas. Criação de canais de denúncia. Assédio moral. É um exemplo de como a gente pode trabalhar criação de um canal para denúncia de assédio. Política de transparência. Algumas empresas, por exemplo, realizam, programas portas abertas para você conhecer a empresa, a política da empresa, se a empresa tem uma política ambiental. Gestão de riscos. Quais são os riscos que as nossas ações podem oferecer? Um ponto sensacional na governança, critérios transparentes sobre remuneração e planos de carreira. Será que, por exemplo, todos conseguem saber, dentro das empresas que trabalham, como funciona o plano de carreira? Então, é uma maneira da empresa trabalhar a governança, tornar esse processo muito mais transparente. E o pilar social? Como a empresa pode trabalhar o pilar social? Quando nós falamos de social, vem logo à nossa mente a questão da responsabilidade social. Mas como na prática podemos trabalhar esse pilar social dentro de uma organização? Primeiro ponto, representatividade e inclusão. Representatividade e inclusão, pessoas com deficiência, oportunidades para todos, valorização dos funcionários. Olha a responsabilidade social interna. E quando nós falamos de valorização, é oportunidades para os funcionários de crescimento, de reconhecimento. Quando o funcionário ele se sente valorizado, reconhecido, a chance de você perdê-lo para outra organização é muito menor. Porque nem tudo se trata de salário, se trata de valorização, de reconhecimento. Combate a questões como preconceitos e assédio sexual, promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. Quando você tem um ambiente harmônico, onde os funcionários têm um espaço, por exemplo, de convivência,
atuação com a comunidade. Aí vem a questão dos projetos sociais, a responsabilidade social externa, que é aquela da empresa para a comunidade. Então, qual é a atuação dessa empresa com a comunidade? E como podemos aplicar o ESG nas empresas? Então, as empresas, elas estão cada vez mais integrando os princípios do ESG nas suas operações. E isso pode incluir a redução, por exemplo, da pegada de carbono, é um exemplo. Eu trabalho do pilar ambiental numa empresa. A promoção da diversidade, a inclusão no local de trabalho, implementação de práticas de governança que possam garantir transparência e responsabilidade. Então, são formas de trabalhar o ESG dentro das empresas. O ESG tem relação com as ODSs? O que são ODSs? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essas ODSs, elas estão na Agenda 2030 da ONU, onde nós temos 17 objetivos globais que visam abordar os desafios sociais, econômicos e ambientais. E o ESG, ele está diretamente alinhado com esses objetivos. Por quê? Porque muitas das práticas sustentáveis promovidas pelo ESG contribuem para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, que é a ODS 5, a ação contra a mudança climática. Quando a gente trabalha, por exemplo, o pilar ambiental, redução do desperdício, a escolha de materiais que sejam menos agressivos, combate ao desmatamento, nós estamos contribuindo com ações para proteger o meio ambiente. Então, retomando aos pilares. Então, o pilar ambiental, ele refere-se ao impacto da empresa no meio ambiente, incluindo a gestão de resíduos, o uso de recursos naturais, emissões de carbono. O pilar social, ele envolve relações da empresa com os seus colaboradores, fornecedores, clientes e comunidades, abordando questões como direitos humanos, diversidade e condições de trabalho. Governança diz respeito à forma como a empresa é administrada, incluindo práticas de transparência, ética nos negócios e a estrutura de liderança. Então, vamos ver um exemplo, pensar um pouquinho fora da caixa, de pilares do ESG dentro de uma empresa. Nós vimos aqui o que é o ESG, um alinhamento dele, o que se trata cada pilar, e vamos supor que eu tenho uma empresa XYZ Corp, que atua no setor de tecnologia. Como eu poderia trabalhar esses 3 pilares dentro de uma empresa de tecnologia?
Primeiro ponto, eu poderia implantar um programa de redução de resíduos, adotando, por exemplo, práticas de reciclagem e utilizando energia renovável nas operações. Por quê? Isso ajuda a diminuir a pegada de carbono. Então, exemplo de como eu poderia trabalhar esse pilar ambiental dentro de uma empresa de tecnologia. O pilar social. Eu posso promover a diversidade dentro da minha força de trabalho, implementando políticas de inclusão, oferecendo treinamentos sobre igualdade de gênero e respeito no ambiente de trabalho. Além disso, eu posso ter envolvimento em projetos comunitários, apoiando a educação em tecnologia para jovens, por exemplo, em áreas carentes. É uma forma de trabalhar esse pilar social. Governança. Eu posso adotar uma política de transparência nas minhas operações, publicando, por exemplo, relatórios anuais sobre práticas de ESG, envolvendo meus stakeholders nas decisões estratégicas. Professora, o que é stakeholders? São minhas partes interessadas no meu negócio. Clientes, fornecedores, investidores. Nós chamamos de stakeholders. A empresa também pode adotar um código de ética rigoroso, que vai orientar o comportamento de todos os colaboradores. Então, é uma forma também da gente trabalhar a governança dentro dessa empresa de tecnologia. Então, essas práticas não somente vão ajudar a XYZ Corp a se destacar no mercado, mas também vão contribuir para um futuro mais sustentável e mais responsável. Gisele, falamos sobre a ESG, falamos sobre os pilares do ESG, mas o que tem o ESG com o futuro sustentável? Qual a relação disso? O ESG, ele se refere a práticas ambientais, sociais e de governança que vão contribuir significativamente para um futuro sustentável. Por quê? Porque ele promove uma abordagem mais responsável e ética nos negócios. Então, através dessa responsabilidade com esses 3 pilares, eu estou contribuindo para um futuro sustentável. Então, ao integrar critérios ESG, as empresas podem reduzir o seu impacto ambiental, melhorar as condições sociais e garantir uma governança mais transparente e justa. Então, isso não só apenas ajuda a preservar o planeta e a sociedade, mas também pode resultar em benefícios econômicos, como maior eficiência, inovação e atração de investidores. E a liderança? Como líderes podem trabalhar o ESG com suas equipes? Primeiro ponto, educação e conscientização. Então, promover treinamentos, workshops sobre a importância do ESG, ajudando a equipe a entender como suas ações impactam o meio ambiente e a sociedade. Líder é exemplo. Líder joga junto com a sua equipe. Segundo, definição de metas.
Estabelecer metas claras e mensuráveis relacionadas à prática ESG. Incentivando a equipe a se engajar ativamente na busca por esses objetivos. Aplicar o ESG numa empresa não é só uma questão de liderança e chefia, é um dever de todos. Todos os colaboradores precisam estar engajados, para que assim a empresa consiga ter êxito na aplicação dos pilares do ESG. Cultura organizacional. Fomentar uma cultura que valorize a sustentabilidade e a responsabilidade social, reconhecendo e recompensando comportamentos que alinhem-se com os princípios do ESG. Então, é importante uma cultura de valorização. Colaboração. Incentivar a colaboração entre diferentes departamentos para desenvolver iniciativas que integrem práticas ESG em todas as áreas da empresa. Mais uma vez, o ESG ele pode ser aplicado a qualquer tipo de organização. Vejam que no pilar ambiental, por exemplo, eu posso trabalhar a questão do consumo da água, a redução do consumo de água, a questão de resíduos. No social, eu posso trabalhar a inclusão. Isso parte para qualquer empresa, hospital, escola, indústria, fábricas, comércio. Todos podem trabalhar a inclusão, a igualdade de gênero. Então, o ESG ele não é exclusivo do ambiente industrial. Feedback e melhoria contínua. Criar canais para que a equipe possa dar feedback sobre as práticas ESG e sugerir melhorias, promovendo um ambiente de inovação e adaptação. É muito importante que essas práticas elas sejam mensuradas. Quando nós aplicamos qualquer programa, qualquer plano, qualquer projeto dentro de um ambiente, nós precisamos ter controle das ações. Como eu vou dizer que eu melhorei algo se eu não tenho um parâmetro, se não foi mensurado? Então, eu preciso ter o controle das ações para que assim eu possa verificar o quanto eu estou evoluindo, ou melhor, o quanto eu estou melhorando continuamente. Então, é muito importante que todas as aplicações elas sejam verificadas, sejam mensuradas de alguma forma, sejam avaliadas, para que você também consiga dar um feedback à sua equipe. Se vocês estão no caminho certo, se as metas que foram colocadas, se elas estão sendo alcançadas, ou se é possível ou necessário rever alguma parte, mas tudo isso vai depender do controle. Então, é essencial que seja medido de alguma forma. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possam levar esse conhecimento para o dia a dia de vocês, para a profissão de vocês. O ESG
é um tema muito importante, está sendo muito debatido atualmente por grandes empresas, grandes organizações. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo sempre que precisarem. Um forte abraço e até a próxima. Muito sucesso!